Divisão de segmento em partes iguais com régua, compasso e esquadro. Então vamos ver. Vou pegar e desenhar um segmento, o qual eu quero dividir em partes iguais. Vou chamar esse segmento de extremidade A e B. Bom, eu vou dividir em 5 partes iguais o segmento AB. Como eu faço isso? Eu faço uma reta conduzida pelo ponto A, aqui, oblíqua, a AB, e vou usar o compasso para fazer a referência de 5 medidas iguais, 5 partes iguais. Então, eu vou botar a ponta seca em A, e vou marcar aqui 1, 2, 3. Aí não vai dar nessa reta aqui, né? Então vou diminuir um pouco mais. Vou fazer 3 então, 3 medidas, em vez de 5, aproveitando esse espaço aqui. Essas 3 aberturas em sequência é que vão determinar esse segmento AB em 3 partes. Como eu faço isso? Então eu venho com o esquadro e a régua. A última marcação aqui vai ficar, esse ponto e esse B vão ficar alinhados pelo esquadro. Dessa forma assim. Olha só. Esse ponto e esse ponto de B estão alinhados. E a régua aqui embaixo. Aí eu junto aqui. Sem mover a régua, eu só movo o esquadro até o outro ponto seguinte. E traço aqui. Sem mover a régua, eu só movo o esquadro. E traço mais um traço aqui. Olha o que aconteceu. Essas retas são paralelas. E aqui, esses pontos, esse segmento, esses segmentos têm a mesma medida. Eu dividi em 3 partes. Por exemplo, isso aqui é X, aqui também é X, esse comprimento aqui também é X. Usando esse artifício. Vamos então aplicar esse artifício de dividir em 3 partes, um segmento 4, 5, pode ser quantas quiser. Vamos aplicar num triângulo para descobrir o baricentro. O baricentro, se percorrer uma das medianas do triângulo, do vértice até o ponto do baricentro, tem 2/3 do comprimento da mediana. Então vamos usar isso, vamos dividir em 3 partes a mediana e encontrar o baricentro, apenas com uma mediana. Então vamos fazer isso. Vou desenhar um triângulo qualquer aqui. Esse triângulo é qualquer um, sem ser medido, só vou fechar 3 segmentos aqui formando um triângulo. Aí eu vou chamar de vértice A, vértice B e vértice C. Esses pontos aqui. Com o compasso, eu vou traçar primeiro o ponto médio dos segmentos BC para ligar o vértice ao ponto médio e ter uma mediana. Como eu consigo esse ponto médio? Usando o compasso. Eu meço aqui, uma abertura um pouco maior do que a metade, né, mais ou menos, e traço aqui um segmento. Com a mesma abertura, traço outro aqui. Eles têm que se encontrarem em cima e embaixo. Então, eu sigo mais para cá um pouco.
Com isso, eu tenho dois pontos. Esse ponto e esse ponto. Quando eu unir esses dois pontos, eu vou ter o ponto médio, é a intersecção com o segmento BC. Olha só. Esse segmento também é mediatriz, vai tomar 90 graus. Mas o meu interesse aqui é obter esse ponto aqui, que eu vou chamar de M, que é o ponto médio do segmento BC, ponto M. Agora eu posso traçar a mediana em relação ao vértice A, e de A ao ponto médio do lado oposto. Então eu vou traçar aqui. Bom, essa aqui, a M, é mediana. Com isso, eu sei que a 2/3, mais ou menos aqui, tá o baricentro, centro de gravidade do triângulo. Ele fica a 2/3 da distância, um ponto a 2/3 na mediana, 2/3 do comprimento da mediana do vértice, ao qual ela é mediana. Em cima da mediana está o baricentro, a 2/3 do vértice, do comprimento da própria mediana. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar isso aqui, a divisão de segmentos em partes iguais. Então, eu vou usar essa reta aqui como auxiliar, que nem eu usei essa reta aqui como auxiliar para dividir esse segmento. Eu quero dividir esse segmento AM, vou usar a reta de suporte AB. Então, vou abrir o compasso, 3 medidas, com a esquerda, né? Mas com a mesma medida de abertura do compasso. Aqui. Ó, vai ter uma porta lá. Então, vou abrir aqui, uma medida, 2, 3. Só um pouquinho que eu vou ter que encostar a porta, senão vai bater de novo. Já volto aí. Pronto. Aqui do lado. Então, voltando. Eu dividi em 3 partes com o compasso, e agora com régua e esquadro, eu vou fazer as retas paralelas, para marcar 3 partes iguais na mediana AM. Então, eu pego esse último ponto aqui e eu vou alinhar o ponto M. Ó, antes disso, eu vou marcar mais aqui, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Pô, a caneta tá fraca, vou ter que pegar outra cor aqui. Vou pegar a caneta azul, mas tá mais forte. Esse ponto e esse ponto. Tem o ponto M e o A, que eu quero dividir em 3 partes. Então, só para não, como passou muito tempo desde que eu fiz aqui, eu peguei, abri uma abertura qualquer, que no caso é essa medida, e marquei 3 medidas iguais aqui como referência. Depois, eu vou usar régua e esquadro para dividir lá em 3 partes iguais. Então vamos lá. Vamos alinhar aqui, ó, tá alinhado. E a régua vai ficar inclinada aqui. Essa inclinação. Vamos alinhar aqui. Ó, consegui alinhar esse ponto e esse ponto. Vou alinhar mais um pouquinho aqui. Pronto. Traço aqui. Né? E agora, paralelamente, sem mover a régua, a linha conduz por esse ponto.
Vamos conferir se não ver a régua. Ó, a régua está aqui, alinhada. E também falta o último ponto aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Um pouco difícil, mas não é possível. Então, esses 3 pontos aqui, divididos a mediana em 3 partes. 2/3 dela, em relação ao, percorrendo ela, em relação ao vértice, está o ponto G. Então, procurado. O ponto G, esse ponto é o baricentro, centro de gravidade do triângulo ABC. Olha só, com esse ponto aqui, eu traço as outras 2 medianas que passam por esse ponto, por um vértice, rapidamente, dividindo o lado oposto ao vértice em 2 partes. Então, essa mediana em relação ao vértice C, ó, pego o ponto baricentro, ponto G, e traço aqui. Vou chamar esse ponto de M. Esse ponto M, assim como o M dividiu em 2 partes iguais aqui, esse ponto M dividiu em 2 partes iguais o AB. Usando o baricentro e o vértice B, eu traço a terceira mediana do triângulo. Porque passa pelo baricentro e o vértice. Dividiu esse lado, AC, em 2 partes iguais também. Então a importância desse ponto, centro de gravidade, é importante para traçar e conferir as medianas, as trilhas do triângulo. Então é isso. Então a divisão de segmentos em partes iguais, usa esse artifício. Pega o compasso, divide a reta auxiliar que tu traça em 3 partes ou mais, depois alinha o último ponto com régua e esquadro e vai traçando as retas paralelas até dividir em quantos segmentos quis o segmento maior.